Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Alimente a Sua Mente. Eu sou a nutricionista, host desse podcast, e hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é psicóloga. A gente vai estar conversando um pouquinho sobre o tema relação e corpo. Como as nossas emoções, elas vão influenciar diretamente no nosso peso, seja engordando ou seja emagrecendo. Então, se você gosta desse assunto, fica aqui no final acompanhando a gente ou encaminha para aquela pessoa também que vai precisar ouvir um pouquinho dessa nossa conversa aqui. Eu gostaria muito de agradecer primeiramente a Lidiane por estar aqui. Ela já é minha amiga de alguns anos, desde quando eu tô na nutrição. Faz tempo que a gente está tentando marcar essa conversa e hoje finalmente deu certo. E é muito importante a gente sempre ter uma pessoa que saiba falar sobre aquilo que vai nos mostrar o que realmente vai funcionar na prática. Porque às vezes a gente escuta conselhos de familiares, conselhos de amigos, mas quando a gente tem uma pessoa, um profissional ali falando exatamente aquilo que a gente precisa para mudar as nossas relações, para mudar ali alguma chavinha que a gente às vezes não tá conseguindo ver sozinho ou que outras pessoas de fora não vai conseguir ajudar, é isso que a gente quer trazer hoje aqui para vocês, um pouco mais dessa conversa, um pouco mais de conhecimento, porque é igual eu sempre converso com os meus pacientes no consultório, pra gente fluir bem na nossa alimentação, no nosso emagrecimento, ou no nosso ganho de massa muscular, ou qualquer área da nossa vida, a gente precisa estar bem psicologicamente. Então, a importância da terapia, tudo isso a gente vai estar conversando um pouquinho mais. Obrigada, Lidiane, por estar aqui hoje. Obrigada por ter aceitado o convite. E apresenta-se um pouquinho pra gente. Quem é a Lidiane de hoje? A Lidiane psicóloga. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Realmente já é muito tempo que a gente está aí tentando marcar, alinhar esses horários aí com a nossa rotina. Bom, eu sou psicóloga, né, formada já há mais de 20 anos, 23 mais precisamente. Você se formou na Unisal, né, Lid? Formei na Unisal. Na época, você lembra se você estava em qual turma? Porque já faz tempo que tem psicologia lá, então. Sim. Não, sim, de muitos anos, né? Você lembra qual era a sua turma? Bem mais anos do que eu, com certeza. Ai, não me lembro. E você escolheu na época a psicologia por quê, Lídia? Olha, a psicologia, ela chegou na minha vida mesmo nos 45 do segundo tempo, né? Eu tive realmente certeza dela no segundo semestre do terceiro colegial, quando no colégio onde eu estudava, chegou um psicólogo para fazer um trabalho ali no colégio e ele começou a fazer algumas palestras em sala de aula e aí, de repente, eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer, né? Mas e você nunca nem tinha imaginado, tipo, nossa, eu quero um dia, talvez, ser psicólogo ou algum profissional da área da saúde. Isso já tinha passado pela sua cabeça? Não, passou algumas vezes, mas assim, conversa informal com os amigos, todo mundo que faz psicologia, todo psicólogo já escutou isso em algum momento da vida. Ai, você dá conselhos tão bons, você devia ser psicóloga. Essas coisas assim. E é o que a gente vai conversar, igual eu tava falando aqui na introdução, os conselhos de amigos, conselhos de familiares, é totalmente diferente do que acontece numa terapia com a psicóloga, né? Essa diferença é muito importante. Então, como você sempre foi muito boa ali de dar esses conselhos, as pessoas sempre falavam isso pra você, então. Exatamente. Aí eu sempre escutava isso. Aí eu comecei a pensar sobre direito, porque minha avó era advogada. Um pouquinho perdida, vamos dizer que é muito comum acontecer nesse período. Mas aí, quando eu tive contato com esse profissional, que é o Alex, inclusive tenho contato com ele até hoje, ele é muito querido. E aí eu falei, é isso que eu quero. E aí fiz o vestibular, passei e fui, modéstia à parte, uma aluna muito dedicada mesmo, desde o início, assim, desde o segundo semestre do segundo ano em diante, estágio em todas as áreas que eu pude, porque eu queria ter certeza do que eu queria. Pra aprender ali, né? É uma fase que a gente, principalmente o estágio, né? Eu sempre falava isso para os meus colegas também da faculdade. O estágio, ele é tão importante ali pra gente errar, é aquele momento da gente aprender, é aquele momento da gente ter um contato mais direto com o paciente ali, porque na prática não é que a gente não vai poder errar, é normal, mas você já tem que ter uma casca ali antes, né? E até mesmo para você saber
pelo menos ter uma ideia mais do que você não quer. Exatamente. Não é nem do que você quer. Exatamente. Porque não tem coisa mais difícil do que você cair no mercado de trabalho sem ter muita noção sobre as coisas e acabar tendo que se aventurar por coisas que você não gosta. Aí sim é um pouco de perda de tempo, vamos dizer, né? Fica aquele tempo perdido. Então é mais fácil você sair da faculdade sabendo exatamente aquilo que você quer. Não que seja errado também, mas vai ser muito mais fácil de você começar a melhorar a sua vida ali, mesmo profissional. Sim. Né? E a clínica sempre foi a minha paixão, desde sempre. Eu também, sempre tive essa vontade. Era clínica de qualquer jeito, mas sempre tive um desejo pelo RH. Estagiei e trabalhei um pouquinho logo que saí, né? Na verdade, eu retomei a psicologia tem 5 anos, né? Que foi quando a gente se conheceu, né? Foi bem no início ali, né? Foi bem no comecinho. Você tava começando a atender. E eu também, por conta que eu já tinha acabado ali a faculdade, né? E é uma sensação assim, é uma sensação de recém-formado, só que você já tem um tempinho uma carga de estrada, ali, né? Já tem uma bagagem de vida, né? E você fica assim, daí você olha os seus colegas que já estão super, né, encaminhados, com a vida estabilizada, e você quer aquilo, só que ao mesmo tempo, não, eu tô recomeçando. Você fica com aquele medinho ali, mas Exato. É importante recomeçar, então desde essa época você já está atendendo, né, Lídia? Daí eu já tô atendendo desde então, né? Assim que eu decidi, falei, não, agora eu vou voltar, é o meu momento. E aí eu já comecei arrumando os espaços, fui atendendo, trabalhei em outras áreas, trabalhei no social, trabalhei no hospitalar, mas a clínica sempre em paralelo sempre comigo. Foi sua paixão ali, né? Sempre seu pontinho-chave. Lid, e começando aqui o nosso podcast, a gente tentou colocar bastante essa questão da autoestima, principalmente de mulheres, né? Não que a gente não vá falar aqui dos homens também, mas nós que somos mulheres, a gente se importa muito mais com a nossa autoestima, com uma roupa que a gente vai colocar e não vai se sentir confortável. E a gente vai conversar como que a psicologia, né, ajuda e atua nesses momentos que as mulheres às vezes não tá com uma relação muito boa, às vezes é uma relação mais abusiva ali com o esposo, o marido ou namorado. Então a gente vai dar aqui algumas dicas para conversar, porque muitas delas às vezes acaba comendo mais ou deixando de comer, né? E isso influencia bastante no peso. No consultório eu atendo bastante paciente assim também, por isso que é legal a gente ter essa conversa. Porque às vezes as pessoas acham que, não vou falar nada para psicóloga, não vai resolver, vou direto na nutricionista. E eu falo, gente, é psicologia. Enquanto você não fazer uma terapia, não começar a tratar isso dentro de um consultório com uma psicóloga, infelizmente você vai fazer a melhor dieta e não vai estar te ajudando, porque psicologicamente você não está bem. Então seria basicamente a gente ir lá na raiz do problema, que é o que eu sempre falo, né? Sim. A nutrição ali nessas áreas, ela vai ser a pontinha do iceberg. Se a gente não corrigir o problema que está vindo lá de baixo, a gente pode melhorar ao máximo a alimentação ali que a pessoa vai fazer por pouco tempo, ela não vai ter constância naquele processo que ela precisa. E a terapia ajuda, toda semana tem alguém ali te ajudando, conversando, te dando algumas tarefinhas para você fazer, então essa é a diferença, né? E é aquilo que você falou, sabe? No comecinho você estava falando, né? A gente sempre tem um familiar, alguém que tá ajudando, que tá dando um conselho ou uma dica, né? E, infelizmente, hoje, no que diz respeito à alimentação, infelizmente, o que a gente mais escuta que com certeza você escuta muito isso, é falta de força de vontade. É isso mesmo, e muitas vezes não é, porque ainda mais uma pessoa obesa. Esses dias eu atendi uma paciente de 153, 154 quilos, ela estava já encaminhada para bariátrica, mas ela falou, Joyce, como eu sei que é um processo, vai demorar, eu quero tentar sozinha mesmo, emagrecer, se for vir rápido a cirurgia, eu vou fazer, mas eu vou tentar pelo menos aqui na dieta. E é uma paciente que já tem um histórico depressivo, que já toma medicações, que você já vê que tem dificuldade lá com a família, genética. E às vezes ela falou, Joyce, eu já ouvi muito de familiares, mas não tem falta de vontade, você não tem força para fazer nada, mas às vezes tá tudo alterado, o hormônio tá alterado, vitamina tá super
super baixa, é aquela paciente que não tem energia, que não tem disposição. Então, não é falta de vontade. É realmente um tratamento, é uma ajuda que ela precisa. Porque, muitas das vezes, essa pessoa, ela quer, mas ela não consegue, né? A gente ainda vive uma época onde as pessoas não entenderam que a obesidade, ela é uma doença. É uma doença, assim como o alcoolismo, assim como a dependência química. Ela é uma doença. Então, assim, não é força de vontade. A pessoa, ela tem uma dificuldade de lidar com um alimento de uma forma funcional. A relação que, em algum momento da vida dela, que ela desenvolveu com esse alimento, transformou tudo isso e acabou afetando. E tem, como você falou, é o ambiente, é a família, né? Existem vários fatores. Exatamente. Existem vários fatores que influenciam. A genética, o ambiente familiar, o meio onde essa pessoa está inserido, né? A cultura, tudo isso influencia. Tudo isso vai impactar, né? E é bom você começar a entender, investigar e trabalhar em cima disso e, como consequência, só ir melhorando, né? É um trabalho de formiguinha, né, Lidiane? É um trabalho todo em conjunto. Então, não só você sozinha, nem só eu sozinha, a gente vai conseguir dar um resultado 100% do paciente. A gente precisa ali ter uma equipe multidisciplinar, né? E já falando na questão da autoestima, na prática, como que ela se constrói ou ela se destrói ao longo das nossas vidas? Nós que somos mulheres, e eu tenho fases que eu tô, nossa, me sentindo linda, maravilhosa, querendo tirar foto, bem. A gente tem fases por conta da nossa menstruação, nossos hormônios, totalmente diferente de homem, né? Que pra ele, o mês inteiro tá tudo bem, tá tudo legal, tudo que ele fizer tá bom, uma camiseta que ele põe ali. Nós não. E aí a gente passa por muitas fases da nossa vida ali, desde criança, adolescência, depois quem é mãe, aí sofre aquelas alterações com o corpo também, aí às vezes fica aquelas marcas, cicatrizes. Então, tudo isso vai afetando ao longo da nossa vida, né? E como que essa autoestima, na prática, vai se construindo ou vai se desconstruindo nessas pessoas? Então, a autoestima, na verdade, ela é a maneira como a pessoa se vê no mundo, como ela se entende no mundo como pessoa, né? Então, assim, a psicanálise, principalmente, né? Eu falo da psicanálise porque a psicologia tem várias abordagens, né? Hoje, atualmente, na clínica, eu atendo seguindo os preceitos da psicanálise, né? Então, assim, a psicanálise, ela entende dessa forma, que é a maneira como a pessoa se vê. E a autoestima, ela é construída realmente, como você falou, é desde criança. É a maneira como essa criança é acolhida, né? É a maneira como ela é vista, como as atitudes e os comportamentos são validados pela família, né? Então, assim, quanto mais acolhimento, quanto mais amor, quanto mais atenção e validação essa família dá, mais essa criança vai ter uma autoestima, né? E aí é quando a gente fala, chega num ambiente disfuncional, né? O que acontece? Normalmente, essa criança o tempo todo é criticada, ela é colocada para baixo, e isso vai fazer com que ela tenha uma baixa autoestima. Porém, mesmo essa criança que tem uma autoestima, né, estabilizada, equilibrada, né? Nem para mais, nem para menos, né? Que ela tem uma boa autoestima. Em algum momento da vida, pode acontecer dela passar por alguma situação, algum trauma, uma decepção, às vezes até uma situação de luto, onde essa autoestima vai ser abalada. O que eu quero dizer é que, assim, a autoestima, ela pode ser construída, desconstruída, reconstruída em todos os momentos da vida, né? Então, ela tem essa plasticidade, né? E aí vai depender do meio e dessas relações mesmo da pessoa. Perfeito, Lid. E você falou uma parte aí muito bem colocada. E eu já vivi muito isso no consultório e eu lembro também na minha infância disso um pouco, né? Então, eu sempre fui muito magrinha na minha infância. E eu gostava, nunca me senti mal. E toda vez que eu vou atender um paciente que tem uma panturrilha mais grossa no consultório, eu sempre comento, olha,
Quando eu era mais nova, minha panturrilha era fina. E nessa época de festa junina, minhas amigas colocavam as botas dela e ficava certinho na panturrilha. Eu achava o máximo aquilo, eu achava lindo. Porque na minha ficava muito larga, ficava horrorosa. E cabia um braço dentro da minha bota. E aí eles me chamavam muito de Olivia Palito e tudo mais. Mas eu sempre levei isso na brincadeira. Eu acho que eu nunca trouxe isso comigo. Tanto é que eu não tenho nenhum problema com o meu corpo. Mas aí, quando eu falo esse ponto com as minhas pacientes que têm a panturrilha grossa, fala, Joyce, gente... E eu nunca gostei. Exato. Por ter a panturrilha grossa. Aí as pessoas me chamavam de gordinha. E eu sempre fui uma pessoa que já foi mais gordinha. Eu já fui uma criança que não teve dentro de casa ali o que é saudável, o que não é saudável. A gente tinha que comer o que tinha por conta de necessidade mesmo financeira. Então, isso já é construído desde a infância e às vezes ela traz isso com ela pro resto da vida. Exatamente. Né? Mas não sei se tem assim algum, Joyce, é mais pra isso do que pra isso. Mas no consultório eu vejo as pessoas mais tendo problema com a questão da obesidade do que com a questão da magreza. Sim. É isso mesmo? Sim, tá. É bem mais comum. E isso é por conta do padrão que tá tendo? O padrão, padrão de corpo. O padrão, ele tem variado muito, né? O culto à magreza já foi muito grande. Sim. E hoje, na verdade, eu acho que hoje tá migrando um pouco para aquela coisa mais do bem definido, bem torneado, modelado, uma coisa, né? Até mais musculosa, assim, né? Que não é todo mundo que se identifica. Então, assim, tem essa questão do padrão, mas sim, com certeza, o excesso de peso, ele é muito mais nocivo do que a falta, né? O pouco peso, né? Você estava falando isso de você da perna. Eu, há uns anos atrás, olhando fotos minhas da época, né? De criança, de pré-adolescente, e eu comecei a observar as fotos, eu falei, nossa, eu me achava gorda. E você eu não era, mas por quê? Porque o biotipo das minhas amigas era bem magrinho. E eu tinha a perninha grossa, tinha o bracinho. Era, assim, um corpinho belezinha, bonitinho, assim, não tinha barriga nem nada. Mas elas eram muito magras. Então, em relação a elas, eu me sentia. E aí é onde eu falo. Quando você não tem uma autoestima bem estruturada, essas coisas abalam e essas coisas ficam e você leva isso pra vida. Então, você vai levando com você que você é gorda, que você é gorda, que você é gorda. E vai ficando um ciclo, que às vezes a pessoa come, aí ela fica triste, aí ela come de novo, porque ela tá triste. É né? Isso mesmo, é um ciclo vicioso, né? E tem uma justificativa assim, Lídia, o porquê de ser mais do excesso de peso do que da magreza, além dessa questão que a gente tava falando ali, de cobranças mesmo, né? Que as pessoas ali acabam impondo um padrão ali, né? De ser mais magrinho, de ter um corpo mais torneado, mais definido, para aquela pessoa que ela é mais gordinha. Porque às vezes isso acontece, eu tenho pacientes, eu atendo a partir dos 10, e eu tenho meninos de 10 anos ali que falam, Joyce, meu amiguinho falou que meu peitinho é grande, falou que a minha barriguinha tá grande demais, aí eu fiquei triste e tudo mais. E quando é uma pessoa muito magrinha, eu não escuto muito disso dessa pessoa. A ofensa do excesso de peso é muito maior, ela é né? muito mais dolorosa, sabe? Até acredito que seja por conta do padrão nosso da sociedade ser, né, o culto ao magro. Então, por mais que às vezes ele possa na hora sentir alguma coisinha de ter sido chamado de magrela, igual você, Olivia Palito. E ele não ligava. Mas não afeta tanto. Porém, eu percebo sim que o excesso de magreza, ele é mais incômodo para os homens. Por conta, né, que e o homem quer ser forte, quer ganhar massa. Porque se a gente for ver também, né, não é nem algo que a gente já propõe, é que é algo do homem ser o protetor, né? O homem é o protetor. Então, se a gente for ver ali no mundo animal mesmo, né, o leão, esses são animais maiores, mais fortes, né? É por conta da proteção, né? Sim. Então, ele vai proteger a prole, vai proteger os filhos, tudo isso
isso o símbolo ali. da proteção, né? Exatamente, que são os filhos ali, a prole, a esposa. Então, quando o homem é muito mais magro, é verdade. Eles acabam se sentindo mais assim do que aquela. E você pode ver, a tendência é que até, né, no biotipo, né, você no consultório deve ver mais, eles vão ficando mais encurvadinhos. Mais arcado, né, querendo se fechar ali. Exatamente, se fechar também é um reflexo já fica um pouco pior, né? da timidez. E eu percebo assim, é mais difícil você conseguir levar esse adolescente ou esse pré-adolescente para atividade física do que, por exemplo, se for o gordinho, sabe? Por mais que todos dois tenham vergonha de encarar ali a academia, o gordinho é mais mas difícil. o gordinho, ele vai, sabe? Porque ele vai emagrecer. Agora, o magrinho, ele não tem tanta certeza se ele vai conseguir atingir e ele se sente muito envergonhado perto dos outros. E às vezes o gordinho, ele é mais forte também. Então, eu tô gordinho, mas eu vou pra academia, eu consigo pegar bastante peso. Pra um homem magro, define o braço rapidinho. Chegar numa academia onde tem um ambiente de várias pessoas por conta do ego, né? Esse é o ego deles. Sim. E aí eles vão lá e pegam uma carga um pouquinho menor, e eles já ficam meio assim, né? Eu tô mais fraco do que eles, eu quero pôr mais carga. Então, tudo isso influencia, né? Na autoestima do homem. Então, isso que eu ia falar. E essa questão da autoestima é isso que eu sempre trago, né? A gente, por conta dessa busca do corpo ideal, que é uma coisa muito subjetiva e muito da imposição do momento que a gente vive, de cada momento que a gente vive, a pessoa, ela tem que entender o que é melhor para ela, o que ela quer. Entendeu? Não o que o outro quer. Ela tem que se preocupar em se agradar, não em agradar as o outras outro. pessoas, ou a comparação com corpos diferentes do dela. E é nisso que as pessoas vão se perdendo. Elas vão se perdendo aí porque ela já não sabe mais até onde é o querer dela ou é o querer do outro, né? Perfeito. Essa busca de agradar. E como que a autoestima, ela vai influenciar nas nossas escolhas alimentares, Lidiane? Então, a gente até acabou de falar, uma pessoa que é obesa, às vezes ela já sabe que ela está ali nesse processo de obesidade, e aí ela fica triste, aí ela quer comer, normalmente é uma pessoa mais emotiva, que tem um sentimento ali um pouco mais sensível, e aí ela quer comer, ela sabe que ela já tá acima do peso, depois ela se sente culpada por ter comido, e ela não consegue sair, né, desse ciclo. É muito difícil ela sair sozinha, por isso a importância, né, do acompanhamento com o psicólogo e com o nutricionista. Mas como que isso vai afetar nas escolhas alimentares, essa autoestima dessa pessoa? Então, quando a autoestima dela, ela está baixa, porque o que acontece? O processo da autoestima, né, ele tá intimamente ligado com o autoconhecimento, né? Então, quanto mais a pessoa tem autoconhecimento, mais ela vai elevando a autoestima, porque ela entende a importância de se cuidar, do olhar para si, do olhar para dentro e de entender que ela precisa fazer o que é melhor para ela. A partir do momento que ela entende que ela tem que fazer o que é melhor, ela também entende que alimentos mais saudáveis, alimentos mais naturais, porque assim, uma coisa vai levando a outra, né? É o que eu falo para os meus pacientes. Entendam, eu não estou falando de dieta, eu não estou falando de emagrecimento. Eu estou falando do que é saudável para o seu corpo. Não é que nunca mais você vai comer um doce, mas é que nós precisamos colocar o alimento no lugar dele, que é na nutrição. Na nutrição do corpo, não na nutrição do afeto, do prazer, na nutrição da dor, né? Então, as escolhas, elas estão intimamente ligadas com a sua autoestima alta, justamente por isso. Quanto mais baixa tá a sua autoestima, mais você vai colocar alimentos para dentro para tentar tapar aquele buraco que tá ali dentro. Porque eu digo que assim, as pessoas, quando elas começam a entender que elas estão estabelecendo uma relação disfuncional com a comida, é importante elas pararem para refletir onde é que isso começou. Onde aconteceu uma falta, onde aconteceu alguma frustração que causou esse buraco interno que ela tá tentando suprir com o alimento.
né? E é isso que você falou, é um ciclo vicioso. A pessoa come, aí ela se sente culpada, ela fica mal, aí ela vai comer de novo. Porque a satisfação que o alimento traz é muito momentânea. E é o do açúcar e farinha, né? Exatamente. E eu não sei até se isso é uma coisa que você traz para os seus pacientes, mas que outro dia eu estava lendo e eu vi que, assim, na verdade, a gente já se satisfaz com o sabor do alimento na primeira mordida. Uhum. Ou seja, você pegar um pedaço de bolo, na sua primeira garfada, pronto, o seu cérebro já recebeu a informação do sabor, do gosto e do prazer. A gente poderia parar ali. Mas a gente quer mais, porque a gente quer mais prazer. Exatamente. E por isso a importância da mastigação, que eu converso lá no consultório com os pacientes. Porque se você come muito rápido, você não vai sentir esse prazer. Porque vai ser rápido, aí você vai querer comer de novo, e de novo, e de novo. E você não dá tempo do seu organismo sentir se você tá saciado ou não, né? E na nutrição comportamental tem um método Medfluent, que é o comer com atenção plena. Então, é deixar o alimento na boca, é sentir o alimento, né? Tem ali o passo a passo de até cheirar o alimento, olhar, porque às vezes a gente não olha pro alimento, a gente só come, né? Então, é um chocolate que eu gosto muito, eu vou olhar a embalagem certinho, eu vou ver o que tá escrito, eu vou ver o que tem ali de composição, eu vou cheirar o alimento antes de comer, porque tudo isso, o seu cérebro ele já começa a associar ali que, vai chegar alguma coisa gostosa aqui, já vamos se preparar, só que você tem que ficar com ele mais tempo na boca, porque você não vai ficar cheia de comer chocolate. Então, tipo, é muito difícil você se saciar com esses alimentos. Você come uma barra inteira ali, você manda 400, 500 calorias pra dentro e não fica tão cheio igual um prato de arroz e feijão. Uma proteína, por exemplo. Então, são alimentos que, além de ter calorias vazias, não ter nutriente, você come ali sem ver, sem perceber, e são alimentos que, com o tempo, vão ficando mais prazerosos ainda, aí o corpo vai querendo mais, porque é gostoso, o paladar vai se adaptando, e aí vai virando esse ciclo novamente. Esse ciclo vicioso. É isso que, assim, né? Nós que somos seguidoras da querida Lara Nesteruk, né? Sim, gosto a muito Lara, dela. Ela traz muitas coisas, assim, que são extremamente relevantes, e tanto nutricionalmente como pro psicológico. Eu lembro uma vez que ela virou e falou assim, e é muito real, é mania de gordo. Quando pega alguma coisa que vai comer, sempre tem aquele pedacinho que é o mais gostoso, deixa pro final. Não, gente, come primeiro. Já come de uma vez. E daí tem as questões, né, do saciou, parou. Ela fala, eu não tô nem aí, eu tô no restaurante mais chique, faz, por favor, sobrou, faz uma quentinha. Vou levar pra casa. Vou levar pra casa e come depois. Porque senão fica assim, nossa, olha, a gente já comeu tudo isso, só sobrou isso daqui, essa porção, vamos que cabe. E aí, esse vamos que cabe, você vai perdendo fisiologicamente a saciedade, né? Então, tem gente que fala, então eu só vou parar de comer quando eu estiver satisfeita. Eu não vou parar de comer nunca, porque ela não tá tendo noção da saciedade dela, porque os hormônios de leptina e grelina, que são hormônios de fome e saciedade, estão desregulados, o que acontece com uma pessoa que tá acima do peso. Então, essa paciente minha, que eu tava conversando, que ela tem ali 153 quilos, está já no processo de emagrecimento, ela tá com uma alteração hormonal toda ruim, que a leptina dela tá super alta, ou seja, ela come e o corpo dela não tá sinalizando saciedade, por isso que ela tá tendo que comer mais. Então, não é culpa da pessoa, é a doença que ela está que influenciou para essa parte hormonal estar desregulada. Então, ela não se sente saciada nunca, porque os receptores delas estão todos alterados. Então, é um trabalho que aí tem que ter acompanhamento psicólogo, psiquiatra. Como a gente falou, é uma doença. Existe e doença uma medicação precisa que deve ser ser tratada tomada com remédio. Muitas vezes o paciente fica, mas eu vou ter que tomar remédio, eu não gosto de tomar remédio. E ele não entende que aquilo faz parte do tratamento, né, Ediane? Tem uma coisa que né, a gente falando aqui, tava falando da Lara, né, dessas questões da comida, do comer de primeiro mais gostoso e tal, e aí me remete também a algumas questões que eu trago até para os meus pacientes, que assim, a gente, né, eu falo, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para crucificar pai e mãe de jeito nenhum, eu sou mãe também, eu também tenho pai e mãe, mas os pais têm muita responsabilidade também, quando não
são os casos de ter a doença da obesidade, mas a pessoa lá na frente, por N motivos, acabar desenvolvendo uma compulsão ou um comer compulsivo, que a gente também cresce naquela fala dos pais assim, tem que comer tudo, não pode deixar sobrar nada no prato, é pecado deixar sobrar, eu quero que coma até o último grão, então ou dá assim... um merecimento ali pra ela, né? Ó, se Também, você comer tudo, você vai ganhar uma sobremesa, tá? Então come tudo, raspa o prato. Então a gente já vai perdendo a saciedade aí, né? E daí eu falo muitas vezes para os meus pacientes, se você tem essa dificuldade de deixar sobrar comida, então o que você faz? Põe menos. Porçõezinhas pequenas, nem que você vá repetir 5 vezes, mas... vai colocando um pouquinho, coloca de pouquinho em pouquinho. E outra, se sobrar, qual o problema de você guardar e comer de novo? Esquenta se foi no almoço, depois. na janta você não vai comer o arroz com feijão e a proteína de novo? Pega aquele lá, complementa mais um pouquinho, né? Sim. Então, assim, tem algumas crenças que as pessoas também trazem desse processo, né? Que foi da educação que os pais trazem. A questão da escassez, como você falou no começo, né? Pessoas que passaram por muita necessidade, então elas têm uma ânsia de querer comer e comer muito, porque elas têm medo de voltar à falta novamente, né? E se faltar de novo, então deixa eu comer. Então essas coisas, na terapia, a gente vai ressignificar com o paciente. Vai trabalhando, né? Exatamente. E você falou dessa questão, né, de deixar a comida no prato, e antigamente a comida era muito mais escassa. Então, se a gente for ver lá dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha mercado, padaria em toda a esquina, né? Era tipo, vendinha do fulano em tal lugar, e eu tinha que andar não sei quantos quilômetros para ir lá buscar a comida e voltar. Então, hoje, como eles têm essa facilidade, por isso que assim, casa de vó é uma delícia, né? A avó sempre quer dar comida. É bolo, é biscoito, é pão, é torrada. E a avó que ela quer trazer? Fala, né? Come, você tá magrinho, come, você tá meio amarelo, você precisa comer mais. Porque ela teve uma escassez de comida lá, e como hoje ela tem essa facilidade em conseguir dar para as outras pessoas, ela quer que a pessoa coma de tudo, qualquer jeito, e ainda não faça aquele que a gente fala assim, eu não vou fazer. Pode fazer desfeita. Eu não vou fazer de desfeita porque é feio, né? Não pode falar não, eles não aceitam isso. Minha avó fica magoada se eu recusar. Tenho que comer. Então, é a parte cultural, né? Então, assim, sempre que eu dou dica pros pacientes, vai na casa da sogra, da avó, sabe que já é assim? Já come antes de sair de casa, pra você não chegar lá com fome. Porque se tiver uma coisa super gostosa lá, ela oferecer, claro que você vai querer comer um monte. Então, já vai meio saciado pra lá, pra na hora que ela oferecer, você pegar um pouquinho, um pedacinho, vó, já tô cheia, já tô satisfeita, hoje eu não tô muito legal. Eu sempre falo pros pacientes também, ninguém precisa saber que você tá fazendo dieta. Eu tô de dieta, tenho que perder. Ninguém precisa saber, porque daí quando as pessoas querem saber, ela vai falar, mas pra quê? Você tá tão bem assim. E quem tem que estar bem com ele mesmo é a pessoa que foi que você conversou, né? É aquilo que eu sempre falo, as pessoas vivem nesse universo de necessidade da validação do outro. Exatamente. Entendeu? Necessidade de ser aceito. E por até essa pessoas. busca do corpo tem a ver com isso. E daí vincula também. A minha avó vai ficar chateada, ou a minha sogra vai ficar magoada se eu não comer. Por que precisa tanto da necessidade, né? Da aprovação delas. Se elas vão ficar chateadas ou não, né? E é aí onde a gente sempre vê que quando a pessoa entende, né, essa relação disfuncional que ela tem com a comida, né, esse vínculo emocional que ela criou, esse laço emocional que ela criou com a comida, esses ambientes são os mais difíceis dela conseguir seguir em frente. Por isso a gente fala da importância do acompanhamento psicológico e do nutricional também, para que ela consiga ter forças, porque quando ela decide, o primeiro passo é ela enxergar que ela realmente tem uma relação disfuncional. A partir do momento que ela enxerga que ela tem essa relação disfuncional, o segundo momento é entender o quanto é importante e o quanto ela realmente quer mudar e buscar a ajuda da terapia.
A partir desse momento, por que a terapia vai ser importante? Porque ela vai lidar, exatamente, com muitas pessoas que não vão concordar com o que ela está fazendo, que não vão compreender, não vão aceitar. Eu digo que também tem um certo processo de luto que a pessoa entra, que é de se despedir de todos aqueles que não estão vindo junto com ela, né? Não deixa de ser um luto. Sim. Então, e outra, se sente culpada por estar nesse processo, sabe? Por quê? Porque o outro não aceita. Aí volta de novo a necessidade de ter a aprovação do outro, sabe? Então, assim, é muito importante o apoio do profissional, porque o ambiente mais difícil deveria ser o ambiente onde ela vai ter uma rede de apoio, mas infelizmente nem sempre é. E aí ela vai ter que fazer um esforço em dobro de uma pessoa que tem um ambiente muito mais acolhedor, um ambiente que apoia. Infelizmente, não vai ter outra saída. Se é uma pessoa que, por exemplo, mora sozinha ou tem só o marido ou a esposa, no caso, essa pessoa, ela consegue se afastar um pouco do ambiente familiar. Agora, se é uma pessoa que vive, mora a mãe, mora o pai, mora os irmãos, às vezes avós, às vezes tios, é muito mais difícil. Então, a terapia, ela se faz ainda mais fundamental para que a pessoa tenha um autoconhecimento, resgate essa autoestima, e aí ela vai enxergar o quanto ela é importante, e aí as pessoas podem falar o que quiser. Sim. O que importa é como ela se tá. sente e o que ela quer. E quando isso acontece, é quando a autoestima da pessoa já tá numa autoestima um pouquinho mais elevada, né? Porque quando ela tá com a autoestima baixa, qualquer coisa que foi falar vai afetar ela, seja uma coisa muito boa, seja uma coisa positiva. Tem casos de paciente que quando alguém elogia muito, ela fala, mas será? Não é possível, só eu não tô vendo, tá todo mundo falando, então a autoestima dela ainda está baixa, e mesmo quando as pessoas falam bem dela, ela ainda não aceita, porque ela não tá com aquela autoestima 100% importante pra ela. Então, ela tem que ouvir exatamente ela, como ela se sente, como ela está. Porque, às vezes, prefiro ficar chateado comigo mesmo do que chatear a outra pessoa. Exatamente. Não, isso vai te levar nesse ciclo. E aí, quem vai ser mais difícil pra depois você sair dele. Então, é mais fácil você chatear a outra pessoa e você se sentir bem com você mesmo, do que você, eu vou fazer de tudo pra agradar as outras pessoas e depois eu resolvo comigo mesmo. Eu digo que esse processo de reconstrução da autoestima, sabe, do resgate dessa autoestima, ele pode ser benéfico também para as pessoas que estão em volta. Vai das pessoas que estão ali saberem absorver, porque assim, eu vejo muito isso, eu tenho visto acontecer isso muito no consultório. Quando as pessoas param de querer ficar mudando o outro, querendo querendo entender por que o outro tá fazendo isso ou aquilo pra mim, por que ele age dessa forma, por que ele me magoou, por que isso, e resolvem realmente, agora eu vou olhar pra mim, e elas começam a operacionalizar, começam a fazer as mudanças, começam a melhorar, o outro, ele começa a observar. Inicialmente, a primeira coisa, claro, nossa, você tá diferente, o que tá acontecendo? Nossa, você tá estranho. Isso. Depois, o que acontece? Quando é uma pessoa que tá disposta a acompanhar esse crescimento, ela começa a evoluir junto também. Então, a reconstrução da autoestima, ela pode refletir em todo mundo. Porém, principalmente em relacionamentos disfuncionais, ela pode ser um grande prejuízo, né? Ela não é só um prejuízo, mas gerar o conflito, porque o outro, ele se fortalece na fragilidade. É isso mesmo. Aí vai ficando mais difícil ainda. E já falando sobre essa questão de relacionamento, né? As relações ali mais tóxicas, mais abusivas. O porquê às vezes acontece esse ganho de peso ali, dessas pessoas que já estão ali no ambiente não tão saudável, né? Que às vezes é uma pessoa que não elogia, uma pessoa que critica, é um casal que não consegue conversar, como a gente estava falando ali antes de começar o podcast. Então, às vezes, a moça ou o homem não consegue falar o que está sentindo, o sentimento. Eu não vou falar, ele não vai dar atenção porque eu vou ouvir. Então, eu vou deixar pra lá esse sentimento que eu tô sentindo agora, seja ele de raiva, de tristeza, de felicidade, e eu vou pegar e vou comer. Então, ela se preenche daquilo que ela queria colocar pra fora. Isso. Né? E por que isso acontece?
Esses relacionamentos, né, que são mais abusivos, eu sempre falo que eles não começam violentos, né? Uhum. Eles começam com ciúme fofo, É. né? Eles começam com ciúme fofo. Ou aquelas piadinhas assim, né? Que fala, eu tô brincando, mas sempre tem aquele fundo de verdade. Tipo, nossa, você tá muito gordinha. Olha, como que você tá ficando com o rosto mais fofinho. Olha que belezinha. Então, é sempre aquela piada com fundo de verdade. Exatamente. Então, assim, nunca de cara existe essa violência, né? Então, a pessoa, ela aos poucos, ela vai entrando nesse processo de realmente se sentir só, né? Eu falo muito, às vezes as pessoas, né? Às vezes até amigas, né? Não necessariamente pacientes, quando estão falando de algum relacionamento, alguma coisa, fala assim, ai, mas o fulano não me responde, demora muito tempo. Eu falo, olha, fique atenta, porque esse silêncio também já é uma um sinal resposta abusivo. Ele já é um sinal abusivo. Qualquer comportamento que a pessoa tem em relação a você que te desestabilize emocionalmente, ele tem chances de ser um relacionamento abusivo, certo? Relacionamento é para trazer paz. É calmaria, tranquilidade. É para te trazer segurança. Trouxe insegurança, causou desestabilidade. Fique atenta. São os sinais. Então, o que acontece? A pessoa está dentro desse relacionamento, o outro o tempo todo está minando a autoestima dela, aí entra onde eu falo para você. Pode ser que tenha sido uma criança extremamente saudável, num lar funcional, num ambiente, tudo. Nossa, a autoestima lá em cima era aquela criança que falava, que apresentava, que tinha amiguinho, que conversava. Aí, em algum momento da vida, ela entra num relacionamento desse. E aí a autoestima dela vai minando cada vez mais. E aí é quando acontece aquele vazio. E aí o alimento entra para poder tentar tapar esse vazio. E indiretamente, se era vamos supor, uma mulher que tinha um corpo, né, dentro dos padrões, um corpo bonito, malhado, e ela começa a engordar, a gordura, ela vem para esconder. Ela vem como uma armadura para ela se proteger. Por quê? Porque uma pessoa que tá gorda, indiretamente, o outro não exige tanto dela, o outro não vai fazer tantas cobranças sobre ela, né? Então, ela fica ali se protegendo para ela poder ter paz. E eu já escutei relatos de mulheres que me disseram assim, eu comecei a engordar para ele não me desejar. Olha pra você ver. Justamente, né? Tipo, querendo ficar feio pra se afastar da outra pessoa. Mas isso daí também, na verdade, também já é um processo onde a pessoa já tinha detectado que era um relacionamento abusivo, né? Porque esse caminho também, para poder sair do relacionamento, ele é lento muitas vezes. Então, ela começou a lançar a mão desses artifícios. Engordar, porque daí eu sei que ele não gosta, ele não vai me desejar, eu não preciso ter relação. Tá vendo? Sempre vai achar uma forma de afastar o parceiro sem ser na conversa. Então, ela acaba não falando e acaba gerando uma alimentação ruim para ter um ganho de peso, e aí, consequentemente, essa pessoa vai ficando até doente. Depois é aquela pessoa até que fala assim, nossa, depois que ela terminou, olha como que ela ficou muito melhor. Porque isso que eu ia ela falar. Saiu ali, né, daquela bolha que ela tava. Às vezes eu tenho pacientes que tá ali, Joyce, então eu tô tentando fazer dieta, mas eu não tô conseguindo, porque toda semana ele quer que eu coma e ele fica triste, bravo se eu não como, se ele traz chocolate pra mim eu tenho que comer, então ele não aceita que ela quer melhorar. Então, tipo, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero melhorar, mas pra quê? Você não precisa, não, tá ótimo assim, Exatamente, né? São essas falas, e eles vêm nessa fala justamente para boicotar aquilo que você está fazendo. As pessoas que
que vivem nesses relacionamentos que são abusivos, né? Enfim, né? Não é o momento da gente ir dando nomes aos, vamos dizer assim, aos transtornos, aos tipos de personalidade, né? Já tem bastante gente falando aí das personalidades, então, assim, para não criar. Mas, enfim, as pessoas que estão inseridas nesse relacionamento, né? Na verdade, vamos colocar assim, os agressores, né? Os tóxicos, os abusivos. Eles se alimentam da fraqueza. Então, se uma mulher, né? No caso, a gente falando de um relacionamento, homem, mulher, enfim, dependente. Se a mulher, ela começa a entender a relação disfuncional que ela tem com a comida, opta por buscar ajuda e começa a fazer essas mudanças, o que acontece? Aonde está a fragilidade dela? Ela vai deixando de ser frágil, então ela vai deixando de ser alimento pro parceiro abusivo, né? E aí ele olha e fala assim, e aí, quem é que eu vou atacar? Porque esse tipo de pessoa é assim, pro dia ser feliz, ele tem que fazer alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa para alguém para inflar. O ego dele. Então, o perfil da companheira vai ser sempre uma pessoa extremamente submissa, né? Uma pessoa que ela podia ser muito bonita, mas que por conta do relacionamento, ela parou de se cuidar, ela se perdeu. Então, quem olha sempre, existe o buchichinho que fala assim, nossa, ele é tão bonito para ela... Mas ele acabou com ela. É ele que tá deixando ela feia, né? Então, porque a mulher se cuida, a mulher gosta de se cuidar, gosta de se sentir bem. Isso é um sinal. É importante ficar atenta a isso. Uma mulher que perde esse desejo pelo cuidado, pelo autocuidado, tem alguma coisa errada. Sim. E ela vai entendendo, né? Então, o que acontece? Pro homem é muito difícil lidar com essa mulher que tá começando a deixar de ter essa fragilidade emocional, que ela tá começando a se reestruturar. E aí acontece o que você falou. Quando esse relacionamento acaba, né? A primeira coisa que ela faz é o quê? Se resgatar. Se reencontrar, se reconectar com ela. Eu quero ir pra academia, eu quero fazer começa a se arrumar. aulas de dança, eu quero me arrumar, eu quero trocar meu guarda-roupa, porque quando ela tava dentro daquele relacionamento, às vezes ela até queria, mas a pessoa que tava ali do lado dela não ajudava ela pra isso. E é difícil, né? A gente fala, não, mas é só você falar que você quer, não é assim. Não, é todo um tratamento ali. Até fazer um parênteses, que assim, né? A gente acaba falando muito de mulher, mas é uma demanda que também está chegando no consultório dos homens. Das mulheres, sabe? Estarem fazendo isso. Eu tenho escutado algumas coisas que até me assustam, sabe? Porque a gente acaba achando que é só a mulher que passa por isso, né? Então, assim, eu tenho recebido homens com uma autoestima, assim... Baixíssima, do nível de agressão psicológica mesmo que essas mulheres fazem. Então, assim, tudo isso não serve só para as mulheres, também para os homens. Eles também têm que estar atentos a esses sinais. São os mesmos sinais, a gente só inverte aí. E também, obviamente, isso não tem nada a ver, não interfere, seja um relacionamento heterossexual ou homossexual, também tenho casos no consultório de relacionamentos homossexuais que tem esse tipo de questão, sabe? Ou seja, a partir do momento que são duas pessoas, tem. E também não necessariamente casais, tá? Família, mãe, filha, isso, pai, filho, filhas, irmãos, às vezes primos, avós, enfim... existe e muito. E eu até falo isso. Eu sei que é muito difícil, mas às vezes a gente precisa se afastar da família. A gente precisa aceitar que a família é abusiva, que a família é tóxica e que se manter naquele ambiente... vai ser pior. Vai adoecer cada vez mais. E às vezes a pessoa tem aquilo, né? Nossa, mas é a minha mãe, mas é minha tia ou é a minha avó. Aí ela fica com aquele medo, mas quando ela tá com essas pessoas, ela também tem medo, né? Ela também tá insegura, ela também não está feliz, mas por ter isso e da aceitação das outras pessoas, que foi o que a gente estava conversando ali na primeira etapa,
que pela essa aceitação do que as outras pessoas vão achar, do que as outras pessoas vão falar, se ela se afastar, Sim. ela acaba ficando naquele ambiente por conta disso. Porque Então, existe, né, usando um termo atual, né, a romantização das relações familiares e principalmente da relação materna. A gente pode ter problemas com a mãe, a gente pode não conseguir desenvolver um sentimento de amor pela mãe e tá tudo bem. Sim. A gente não precisa se sentir culpado por causa disso, né? Cada um dá aquilo que tem. As mães, elas fazem o melhor que elas podem, né? Por isso eu digo, não é culpa da mãe. Eu sempre gosto de trocar esse termo por responsabilidade, que é muito diferente. Culpa, eu acho que tem um peso, assim, quando a pessoa faz de propósito, sabe? Sim. Então, assim, é uma responsabilidade. E a gente tem que entender que ela teve uma história de vida, que ela teve uma criação. Eu sempre falo, Foi os filhos diferente. nunca vão saber 100% da história de vida de uma mãe. De exatamente com todos os detalhes do que ela passou. Porém, os filhos não são obrigados a estabelecer uma convivência se aquilo tá fazendo mal, né? Você não vai virar a cara e nunca mais vai falar. Mas, respeitar, exatamente, ter a eu te educação respeito, eu falo, eu respeito, eu vou te honrar, recebo, eu mas... aceito, exatamente. Eu honro os meus pais, mas isso não significa que eu tenho que viver engolindo coisas que eu não gosto, eu que posso eu não me sinto bem. afastar. Exatamente, eu posso me afastar. Nossa, mas você não convive, a sua mãe, você não vai na casa dela. Não, eu não vou. Eu não Porque vou. às vezes não Exatamente. é um ambiente A minha que mãe você não é vai. saudável para mim, Sim. né? Então, assim, não é também só nas relações de casais, né? Existe relações muito isso. familiares. Exatamente. Existe muito, muito, muito. Muito bom. Muita família. E sobre um pouquinho de solidão, solitude e o nosso corpo. Como diferenciar, Lid, essa solidão da solitude e como ambas vão afetar também no nosso comportamento alimentar? Porque tem a diferença, né? Sim. De você gostar da solidão e você ficar na solitude. Na verdade, assim, a solidão é o que nos traz dor. Né? A solidão, ela não é confortável, né? A solidão, ela é a ausência, né? Nós sentimos a ausência de pessoas, a ausência de sentimentos, né? E a solitude, não. A solitude é o gostar de estar só. E a pessoa, ela pode transitar da solidão para a solitude. Se quando ela estiver nesse momento de solidão, ela começar a ressignificar e a resgatar a autoestima dela. Na verdade, a autoestima, ela começa com o autoconhecimento, né? Então, assim, é se ouvir, né? É entender os sentimentos. A gente não aprende muito dar nomes aos sentimentos. Sabe quando a gente é criança e, de repente, assim, cai e começa a chorar e a mãe só fala assim, ai, não foi nada, não foi nada, não foi nada. Levanta e rápido. A gente escuta tanto esse não é nada, ao invés de falar, isso é dor, sabe? Isso é dor. Isso é dor por conta do machucado. Ou isso é dor porque alguém morreu. Isso é o luto. Ah, você tá triste por causa disso. A gente não aprende a dar nome nos sentimentos, né? Então, quando a gente vai arrastando isso para a vida adulta. E isso que tem muita relação com a comida. Porque a gente come sem saber por que a gente tá comendo. Então, assim, a gente pode fazer essa transição da solidão para a solitude, né? Desde que a gente escolha iniciar esse processo de autoconhecimento e de resgate da autoestima, né? A solitude, ela é uma satisfação plena em estar só.
sabe? Eu gosto. Muito, Eu muito. Eu falo que eu tô vivendo um momento de maior solitude. E... É maravilhoso, é uma delícia. E eu falo isso muito com o Léo, a gente conversa muito. E eu falo, amor, nossa, tem dia que eu gosto de ficar sozinha. Ele fala, você não gosta de ficar comigo? É isso que você tá falando? Porque ele gosta muito de estar comigo. Sim. Eu falei, não é isso. Então, às vezes, assim, o meu momento de ir pra uma academia, o momento da minha corrida, Sim. esse momento eu comigo mesma, às vezes eu sento num restaurante e vou comer, eu sento num café e vou trabalho e tô ali. Eu gosto desse momento. Não que eu não gosto de estar com outras pessoas. Eu gosto também. Mas eu gosto muito de estar sozinha. Tipo, pegar um dia e ficar só eu e eu mesmo, sabe? É porque, me curtindo. Assim, a solitude é você estar conectado com você. Então, né? Você tem o Léo. Então, assim, isso vai afastando um pouco você de você. Porque você tá o tempo todo ali com o outro, vivendo em torno da vida de vocês. Sim. Então, assim, é muito importante e não tem nada de errado. Pra quem é mãe, deve ser muito difícil também, né? Porque daí ela tem aquela cobrança dela querer ficar sozinha também, Sim. é o tempo de mãe ali, mas também sentir aquele sentimento de culpa, ai, tô deixando meus filhos, minha casa, meu marido, né? E eu falo muito isso, eu falo assim, olha, mãe, você não tem que se sentir culpada. Você não tem que se sentir culpada, porque assim, se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar dos outros? É igual aquela analogia que a gente faz com a máscara no avião, né? Se cair, der uma turbulência, o avião vai cair. Cai as máscaras de oxigênio. Você coloca primeiro em quem? Em você ou nas crianças? Você vai Mãe ter que colocar fala o quê? Ai, nos meus filhos. Ótimo, você põe neles e morre. Aí depois eles ficam e você não vai conseguir cuidar deles a vida toda. Primeiro em você. Como você é adulto, você é mais ágil, os seus filhos não vão morrer no tempo que você tá puxando a sua. Sim. Entendeu? E outra, as crianças não vão saber colocar em você. Então, assim, a gente precisa se colocar em primeiro lugar, sabe? Eu digo que é um egoísmo saudável que vai beneficiar todo mundo que tá em volta. Porque você vai estar cuidada, você vai estar feliz, se você não estiver bem, nada flui, né? Exatamente. Quem que aguenta aquela mãe estressada em casa 24 horas por dia? Não dá, gente. Ela precisa ter o tempo dela, ter o momento dela, né? Então, assim, a solitude, ela é característica das pessoas que já conseguem praticar esse autoconhecimento e já estão num processo mais avançado de reconstrução da autoestima ou estão com a sua autoestima elevada, né? É uma coisa, assim, não tem explicação. Eu acho que só quem vive a solitude que sabe como é que é, né? Agora, o que vai influenciar, é claro, a solidão, aí sim, ela pode gatilhar sintomas de depressão, né? E também as questões com alimentação, as compulsões ou os transtornos, né? Porque, novamente, a gente volta no vazio. Uma pessoa, quando ela tá sentindo solidão, ela está com um vazio. E aí, a comida novamente entra aí para poder... preencher esse vazio. Exatamente, para preencher esse vazio. Que seria exatamente a próxima pergunta. E a solitude é o oposto. A solitude, como a pessoa tá em contato com ela tá se cuidando, ela tá se amando, as escolhas sempre vão ser as melhores. Porque ela já se conhece, ela já tem aquele momento dela, é o momento que ela consegue pensar, é o momento que ela sabe agir. Sim. Agora, imagina, você estressada, ansiosa, depressiva, você inconscientemente não vai conseguir fazer as próprias escolhas. Nada. E quando vai fazer as escolhas, são escolhas prazerosas, né? Sim. A gente até usa um termo, né, nessa questão da solitude que se chama autossuficiência, que é quando a pessoa, sem precisar ter o cronograma, ter o planejamento da nutricionista, nada disso, ela sozinha, por livre e espontânea vontade, porque ela quer, sem ser por obrigação, ela vai lá e ela faz uma escolha saudável. Sim. Ela faz ela opta. Até, né, queria pegar um gancho e falar sobre a questão, trazer um pouquinho aquela questão o tal do merecimento, né? Ai, como eu vejo, chega na rede social, sexta-feira, tá todo mundo lá postando, né? Ou uma cervejinha, Sextou, né? Ou então vai lá, posta um doce, um prato bem, um lanche e fala, ai, eu mereço. Meu merecimento. Da semana inteira, né? Como funciona esse merecimento na prática? E aí, o que acontece? Na prática, o merecimento seria que realmente fosse algo que fosse
bom para você. E se a gente, né, pensar em termos nutricionais, nada disso é bom. Só que uma pessoa que ela não está estruturada emocionalmente, que não tem uma autoestima equilibrada, ela também não se importa com o valor nutricional. Não é nem o valor nutricional, tá? É com o malefício Se aquilo é que saudável ou não. exato, que aquele alimento vai trazer. Eu volto a dizer, não estamos falando necessariamente de dieta para emagrecer. Estamos falando de Escolhas. se você merece, você tem que merecer uma coisa boa. Saudável. Não, tudo bem. Ai, mas vou fazer o quê? Vai. Faz uma salada maravilhosa, agora friozinho, uma caldinho. sopa, um caldinho, uma coisa gostosa. Vai lá, faz um docinho fit, come uns quadradinhos de uns 70%, de um chocolate 70%. É fazer escolhas melhores. Ou então, se você acha que você merece alguma coisa, porque a sua semana foi muito estressante, ou porque a sua semana foi muito feliz, você foi promovido, ou aconteceu alguma coisa muito boa, vai pra academia. Nossa, um treino, vou malhar, né? fazer um treino bem gostoso. Inverter, né? As Ou escolhas. não, vou chegar em casa, vou acender uma vela cheirosa, pôr uma música gostosa, tomar um banho relaxante. Assistir minha série preferida com uma pipoquinha. Pipoquinha pode. Tranquilo, sim. Pipoquinha. Sim. São escolhas saudáveis, Exatamente, né? exatamente. E então, é um contexto. Aí fala, aí volto. Nunca mais vou comer doce? Calma, amor. Você vai comer o doce na hora no certa. dia dele. Aonde? Você vai num aniversário, você vai numa festa de casamento, sabe? Aonde... Não é proibição, Exato. né? É só comer certo nos momentos certos e fazer sentido pra você. Exato. E onde você vai comer, no lugar que é pra comer, na hora que é pra comer. E não por conta de uma emoção. Ou vou não comer pra suprir. escondido, né? Ai, tô proibida de comer aqui. Então, às vezes, isso na dieta acontece, né? Olha, Joyce, eu achei, desses pacientes meu pequenininho, eu achei um pacotinho de bolacha embaixo do travesseiro de fulano, tá? Olha, eu achei um pacotinho de chocolate na mochila da escola. E eu não comprei, comprou na escola. Então, eu sempre vou conversando, porque às vezes eles entendem assim, nossa, tô na dieta, tô no nutricionista, não posso comer, pra sempre assim. E eles não entendem que não é proibido. Eles só vão poder comer no momento certo, que é assim que a gente vai explicando, né? Não nos transformar, aniversários. não transformar a exceção na regra. Exatamente. Porque senão ele vê aquele alimento como proibido e aí ele vai querer realmente comer escondido. Então, olha... Pode falar pro pai, pra mãe que você quer comer, que você tá com vontade. Se você realmente estiver com muita vontade. Mas às vezes acontece que meu amiguinho da escola tava comendo, aí eu quis comprar também pra eu poder comer igual ele, né? Porque é de novo aquilo da questão da pessoa do próximo se aceitar ali. Então, assim, eu vou ficar levando fruta e meu amiguinho comendo biscoito, salgado com ketchup, ele e eu comendo uma salada de fruta. Não quero. Vão ficar enchendo meu saco, vão ficar tirando onda com a minha cara. Exatamente. Então, às vezes, eles não gostam disso e acabam comendo escondido. Então, é toda uma conversa, é todo um trabalho, você tem que fazer. E é importante que esses pais também levem, quando são crianças que estão com problema de peso e precisam, né, fazer aí uma dieta, né, uma mudança no estilo de vida, é importante que essas crianças também passem pela terapia por causa disso. Exatamente. Para ela poder entender que ela precisa fazer as escolhas que são importantes para ela e não para os pais. Não para o outro, que ela tem que se aceitar e não tem que ser aceita pelo outro, né? E também até para os pais, porque às vezes os pais ficam assim, mas coitadinho, ele não vai poder comer. Ele vai poder comer no momento certo. Agora ele tá num tratamento que ele não pode. Não é que é a vida inteira assim. Às vezes é 40, 50 dias só pra gente ver como que o corpo vai responder. Depois a gente vai abrindo mais as exceções. Mas é algo que você tem que fazer escolhas diferentes agora para você buscar resultados diferentes. Se você ficar nos mesmos hábitos antigos, as mudanças vão ser
quase nulas, não Se vai ter eles- mudanças. Se eles soubessem que chamar o filho de coitadinho é Aí- pior. aí que é pior do que ainda, porque cortar dá- o chocolate. Exatamente, porque daí que é porque eles vão saber Já mesmo. cresce um coitadinho, né? Aí vai ficando a vida toda assim, aí normalmente aquele adulto com paladar mais infantil, Uhum. que, eu não como isso, nossa, eu não gosto disso, isso eu não consigo comer, Nunca e isso eu não experimentou consigo nem o e já cheiro. fala que não gosta. Exatamente, aí vai criando esse paladar mais Uhum. infantil, então são consequências de toda uma cultura, Sim. de toda uma educação que foi gerada ali. Né? E quais são as dicas, Lid, para quem se sente sozinho ou acaba buscando esse refúgio na comida, além daquelas que você falou? Sim. Eu vou numa academia, vou fazer as coisas mais saudáveis. Isso. Quais seriam os outros também? Quais outras dicas você daria para pessoa que ela se sente muito sozinha e ela quer mudar isso também? Sim. Bom, como eu já tinha falado, realmente o primeiro passo, a partir do momento que ela entra em contato e ela quer sair disso, Uhum. né, é realmente buscar a terapia, né? Porém, ela pode começar a inserir as rotinas com pequenas ações de autocuidado, como essa que eu falei do banho, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, busca Escolher uma roupa que ela se sente Isso, bem. Porque às vezes ela veste. fica, eu comprei essa roupa pra ir em tal lugar e eu nunca fui e a roupa tá lá com etiqueta. Põe ela, Gente, roupa né? é pra usar, pelo amor Exatamente, de Deus, né? coloca A gente nunca ela, sabe, né? Coloca ela, se sente bem é. ali naquele momento, não esperar, e Sim. não vou deixar pra esse dia, às vezes o dia não chega e a roupa tá ali, então também é uma Ou questão, então pra né? quando eu emagrecer, né? Quando eu emagrecer, aí eu vou tirar foto com aquela roupa, eu vou Exatamente. colocar ela de novo. É. Então é sempre ter esses momentos de Sim, autocuidado. Perfeito. Então vai lá, né? Toma um banho gostoso, busca uma leitura que te dá prazer, ou de repente busca um hobby, de repente você já tem até alguma coisa que você gostava muito de fazer que tá lá encostado e que você não mexe mais. Eu tenho uma paciente que ontem ela lembrou do tanto que ela gostava de bordar. Olha, eu tava com isso esses dias, porque agora eu vou casar e eu tava fazendo umas coisinhas de crochê. Porque quando eu era muito pequenininha, minha avó, ela fazia muito. Eu passava as férias lá na casa dela. E eu aprendi com ela. Tanto é que depois eu vim embora pra cá e minha mãe me colocou na casa do pequeno trabalhador. E lá eu fiz o cursinho de bordado, né? E eu amava fazer. Aí esses dias eu fui num lugarzinho e comprei uma linha de crochê, comprei uma agulha e mandei foto. Falei, olha, estou fazendo. E, tipo, eu sabia fazer certinho. E tô fazendo umas coisinhas pra minha casa disso. Então, tipo, é você se desligar um pouquinho do celular, do esporte também. É achar um outro hobby. Muito legal. Exatamente. Eu até falo, quando eu trago pra eles as questões da rotina de sono, né? A primeira coisa é, nossa, mas celular e TV 1 hora antes de dormir, o que eu vou fazer? Isso Falei, uma vai leitura. ler um livro. Vai ler um livro. Ouvir uma música, prestar atenção. Tem uma coisa que eu trago muito para eles, que isso eu acho que é importante e é como uma dica, tenha um caderno. Eu chamo de diário terapêutico. E, principalmente, faça uso desse caderno antes de dormir. De um certo modo, você vai descarregar um pouco sua mente. Isso também ajuda para dormir, porque muitas vezes a gente perde o sono e não sabe por quê, mas na verdade é porque a gente está preocupado, que precisa lembrar de um compromisso, abarrotado de coisa na cabeça. Então, assim, escreve um pouco de você, escreve do seu dia, como foi, se alguma coisa te aborreceu, fala um pouco dos seus sentimentos. Uma coisa que a gente pratica muito com os pacientes que têm questões com peso, né? É o diário alimentar. Esse pode ser um momento. Não é? Pode ser um momento. Escreve o que você comeu e tenta identificar se teve algum momento que tinha alguma coisa a ver com emoção. Porque o que eu falo é assim, gente, não adianta você comer movido por algum sentimento, né? E aí você come, aí você sente aquele alívio, sente aquele prazer, aquele relaxamento, aí depois deixa passar. Não, comeu, tá bom, já foi, já comeu, aliviou, agora vamos resolver o que me levou a comer, o que aconteceu. Eu briguei com alguém, eu me estressei com alguém, eu tô triste
com alguém, ou é alguma coisa só minha, vamos resolver, dá um nome. O que que é? É raiva, é mágoa, é tristeza, ou é alegria, eu tô eufórica, eu fiquei feliz. O que que é? Né? Vamos resolver os sentimentos. Então, assim, o diário, ele ajuda muito para isso, né? E também para ter o controle alimentar, né? Pra você saber o que você tá comendo ou não. Porque às vezes você dá aqueles Exato. beliscos durante o dia imperceptíveis, você não percebe, Uma vai comendo. balinha. Ai, fui lá fazer a unha, chupei umas 2 balinhas. É isso mesmo. Ai, tomei um cafezinho com a minha amiga e tinha uma bolachinha com o café e comi, né? Ai, era 2 colheres de arroz, eu coloquei 2,5, né? Então, isso é Aí importante. depois chega na nutricionista e fala, não sei Eu de fiz onde tudo eu tô errando, certinho. eu fiz tudo certo, né? Eu tenho no consultório uma tabelinha, né, de metas. Hoje mesmo eu mandei pra paciente que eu atendi. A gente entrou em acordo com os doces, chocolate, porque ela falou, Joyce, eu quero me propor. Eu já tinha colocado ali na época da quaresma de não comer, e agora eu voltei a comer muito mais, que eu tava comendo bem antes. Então, eu quero melhorar isso, você me ajuda? Aí a gente fez a tabelinha de metas com ela, então ela vai ter 30 dias ali corrido certinho. E toda vez que ela exagerar, ela vai marcar isso pra mim na sua planilha e ela vai escrever o motivo do porquê. Perfeito. Por quê? Aí ela vai achar, a gente vai procurar juntas o problema e depois buscar uma solução. Eu falei, ó, então, não tá errado aqui, se você estiver ouvindo, Larissa, um beijo. Não tá errado você comer isso. Só que, se você comer, escreve o porquê que aconteceu. Sim. A justificativa disso. E aí, aqui eu não tô pra te julgar, não vou brigar com você, mas eu quero entender o que tá acontecendo e o que na alimentação a gente pode colocar pra mudar o que você vai conseguir comer de melhor pra isso não acontecer de novo e depois vir esse sentimento de culpa. Eu trago algumas estratégias também, que é o seguinte, evita chegar em casa e já ir direto pra cozinha comer. Você tá chegando da rua cheio Eufórico. de coisa, cheio de emoção, Problema, cheio estresse. de sentimento, cheio de energia. Então dá um Vai tempinho. pro banho. Toma um banho, não quer tomar banho agora, senta um pouquinho, relaxa, vai fazer alguma coisa de casa, se tem um bichinho, vai mexer ali com o seu bichinho, ok. Se desligar um pouquinho pronto. ali pra depois voltar de novo, né? Exatamente, eu falo muito isso, faz isso, dá esse tempo, né? Tem um pouco de paciência com você, essa coisa do comer também, aconteceu, você comeu, mas é isso, sabe? É entender o porquê. Por que eu tô precisando disso agora? Sim. Né? Também trago muito para eles diferenciar a fome da vontade de comer. Então, eu sempre dou a estratégia que é o seguinte: você vai comer, por exemplo, né? Você tá ali, de repente, eu vou comer um doce, um bombom, assim, um chocolate. Vai, pega, fala assim, daqui 5 minutos, deixa ali. Daqui a pouco, vou dar mais uns 15 minutinhos, já eu como. E vai indo, vai indo. Se realmente você quiser, você vai comer. Se você não quiser, era só... Daqui a pouco, quando você vê, você já não foi comeu. dormir e você não comeu. Isso acontece muito. Eu atendi paciente essa semana e falou, Joy, aí eu pergunto, né, quando volta no retorno, e aí, como que foi com os doces, com açúcares? Vocês sentiram muito vontade de comer? Aí a pessoa vai lá e fala assim, Joy, você acredita que eu comi... Aí essa paciente mesmo, eu comprei uma tortinha de limão, porque eu fui na Sudier, aqui em Guaraná, com os meus filhos, eles quiseram comer o bolo, eu tava cheio, porque eu tinha comido já o café da tarde da dieta, e acabei comprando uma tortinha pra mim, e não queria comer na hora lá. Levei pra casa, acredito que tá até hoje na geladeira, já tem uma semana. Ela falou, não tava com vontade. Tipo, eu vi, achei que eu queria comer depois, não comi. E se fosse eu de antes, eu já teria comido ali na hora com os meus filhos mesmo. Então, a partir do momento que você começa a ter um autoconhecimento sobre você, você vai tendo autoridade sobre as suas escolhas. Exato. E também você vai tendo as escolhas muito mais conscientes do que antes. Eu não conheço o meu corpo, eu não sei o que eu quero comer, não sei a minha vontade, eu não sei o sentimento que eu tô sentindo agora. Então, primeiro tem que ter esse auto-reconhecimento para aí a pessoa realmente fazer escolhas boas e escolhas saudáveis para ela, pro resto da vida dela, né? Não é algo que vai ser simples. 30 dias só, 40 dias só. Não, é uma construção de hábito para a vida toda, né? Ela chegou no objetivo dela, ela vai ter que continuar, senão ela vai ganhar aquele peso de novo. Exatamente. Né? Tem uma coisa que eu tenho observado muito, né? E assim, não posso falar como nutricionista, é isso que você vai dizer, né? Mas eu comecei a observar que para alguns pacientes, a estratégia de ter
uma dieta para se seguir não estava sendo eficaz. Acontece muito. Porque acontecia o quê? Aquilo causava mais ansiedade mais na pessoa. Porque, se você pensa, ela vem de uma vida onde ela vincula o afeto ao alimento. E, de repente, aquilo é tirado dela, né? Então, é onde eu falei assim, vamos fazer o seguinte... Vamos deixar a dieta para lá, vamos deixar e vamos só começar a pôr foco em quê? Em pelo menos fazer umas escolhas mais saudáveis. Sim. Cuidar para você não buscar, né, as coisas que você gosta de comer por conta de emoção. Né? Então, assim, eu quero, mas daí falo isso, daqui 5 minutos, daqui meia hora, não, daqui 1 hora, né? E a gente começar a cuidar dessas emoções, né? Perfeito. A entender um pouco dessas emoções. Então, às vezes, a gente também tem que ver, né? Que a gente tem que fazer, meio que na contramão Porque do processo. se ela não entende os sentimentos dela, ela não vai conseguir seguir um planejamento, porque aquele dia o sentimento dela não tá pra fazer dieta. Sim. Ela tá com outro tipo de sentimento. Então, eu trabalho isso no consultório, porque normalmente a gente só fala assim, dieta, plano alimentar. E isso existe na orientação alimentar, orientação nutricional. Então, normalmente com essa pessoa, se eu já entendo esse comportamento dela, eu não monto uma dieta, eu vou sempre tentar encaixar horários que ela consiga comer de forma saudável. Então, olha, Joyce, esse horário que eu tô no trabalho, esse aqui eu tô na minha casa, esse aqui eu tô na faculdade. Então, quais são as escolhas alimentares saudáveis que você consegue fazer em cada ambiente? São essas. Então, eu deixo ali uma listinha de orientação. Tô na faculdade, entre um salgado eu consigo escolher ali um sanduíche natural. Você não vai saber quantos gramas de frango que tem ali dentro, quantos de salada tem ali dentro. Isso pra mim não importa. O peso daquele alimento não importa. Não importa desde que você faça as escolhas saudáveis. Então, isso a gente chama de orientação nutricional, né? Então, pra quem tem essa dificuldade, tem essa autocobrança de, nossa, eu não vou conseguir seguir, agora eu tenho que voltar na Nutri, eu não consegui bater a meta que ela colocou pra mim, tem essa parte da orientação nutricional, aonde ela vai ter ali escolhas que ela pode fazer. E eu sempre deixo assim, tenta pelo menos 3 variedades de frutas no seu dia. Tenta beber ali 1,5 litro de água. Você tá bebendo meio litro de água no dia? Vamos tentar 1,5. Então, são coisas que a gente precisa fazer para começar a melhorar, meio que uma reintrodução alimentar nova para essa pessoa, para aí sim depois as peças começarem a se encaixar e aí ela começar a entender os sentimentos dela. E aí sim ela já vai mudando, só que isso é paciência. Então, às vezes a pessoa acha que ela vai numa primeira consulta, vai conseguir mudar tudo. Não consegui mudar 50% do que eu queria, não volto mais. Então, ela tem que ter paciência com ela mesma para ela entender que é um processo, é um tratamento. Ela viveu isso por anos, não é em um mês que a gente vai conseguir mudar tudo isso. Mas é importante isso que você falou. Você estava falando da paciente da bariátrica, né? Eu também tenho pacientes. Eu tenho uma que ela vai fazer, né? Se ela estiver vendo, ela vai saber que é ela. Sim. Porque por mais que eu faça a avaliação, né? Eu não concordo, né? Pelos efeitos psicológicos que podem ou não trazer a bariátrica, né? Mas o que eu sempre falo para todos eles, independente da bariátrica, também tenho paciente que usa caneta, tem que usa medicação, então, enfim, tudo isso é a mesma coisa. Precisa existir a mudança no estilo de vida. Exatamente. A mudança no estilo de vida. Não adianta fazer uma bariátrica se você não compreender que você precisa de atividade física e que você precisa mudar a sua alimentação. A verdade, assim, é que todo mundo precisa ter um estilo de alimentação saudável. Só que aqueles que são beneficiados por um biotipo... Aquela genética full, né? De dar inveja. Então, essas pessoas, querendo ou não, né, não se preocupam tanto com isso, e aí aquele que precisa preocupar convive com esse que não, e daí a coisa vai... São corpos diferentes, Exatamente. Né? Então, eu sempre falo isso para eles. Tudo bem, você quer, mas você precisa fazer um preparo. E isso, de certo modo, eu tenho sentido um pouco de falta nas equipes médicas
que vão fazer essa cirurgia bariátrica. Sim. Eles oferecem a avaliação para cirurgia bariátrica, sabe? Só que é assim, você vai ter 6 sessões, a avaliação e depois mais algumas sessões. É muito Gente, cronometrado para todo mundo, uma coisa só, né? Isso não é suficiente para você ajudar o paciente a estabelecer esse padrão, essa nova reestruturação na vida dela, Principalmente sabe? no pós, né? Ainda mais se você pega uma paciente nesse peso da que você tem, sabe? Eu gosto de fazer um trabalho que é assim, que é para eles irem sentindo o corpo. Essas pessoas, elas não se olham mais no espelho, elas não se tocam mais. Então, eu sempre falo, você vai no seu tempo começar a tirar a sua roupa em frente ao espelho. Você vai tomar seu banho, você pega um hidratante e você vai passar o hidratante no seu corpo e vai sentindo o braço, o tamanho, a perna. Isso vai ajudar na construção da imagem corporal, para que quando ele saia de 150 e chegue a 60, ele tenha acompanhado visualmente e sentindo aquele corpo. Senão acontece a distorção. É onde a pessoa já tá com 60 quilos, ela continua se enxergando com 100, e aí transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão, tudo vem junto. Depressão, entre outras coisas, sabe? Então, assim, é muito importante a psicoterapia e não em cima. É importante que a pessoa comece um processo bem antes, para quando ela... Tem gente que pergunta pra mim, quando vai no consultório, né? E eu sempre falo, ó, no mínimo ali 1 ano. Então você já tá pensando em fazer, pra você é só essa escolha. Você já acha que não vai conseguir sozinho ali? Então, 1 ano antes já começa um acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, porque você vai ter que mudar seu estilo de vida depois. E aí se você faz a cirurgia, diminui o estômago ali, mas depois você volta a comer, você vai ganhar de novo peso. E aí você questiona a pessoa, se você acha que você não consegue perder o peso sozinha, como é que você acha que você vai ser capaz de manter depois? Exatamente. É a mesma coisa. Mesma coisa que você vai fazer para eliminar agora, você vai fazer para segurar seu peso depois. Então ela vai ter que aprender a se alimentar, ela vai ter que aprender a lidar com as emoções dela, para ela não recorrer na comida de novo, né? Lid, perfeito, muito obrigada. Gostei bastante do nosso assunto. Foi ótimo, gostei muito das dicas. E gostaria de convidar todo mundo aqui que assistiu a encaminhar para as outras pessoas que vão conseguir também, né? Usar esse podcast como uma ajuda, porque tem muitas pessoas que têm medo de conversar até mesmo com o próprio profissional, né? Que tem dificuldade de falar comigo. Eu vejo também essa pessoa que tem dificuldade. Aí eu falo, olha, seria legal no psicólogo, seria legal começar a fazer um acompanhamento com terapia. Às vezes aquela pessoa ela ainda é receosa. Tem gente que tá comigo já tem 1 ano e não vai no psicólogo. E toda consulta eu falo da mesma coisa da atividade física. Tem paciente que tá comigo há muito tempo e tem vergonha de ir pra academia. Aí o que as outras pessoas vão pensar? O que as outras pessoas vão dizer sobre mim? Ninguém tem que pensar, Ninguém tem que pensar nada, que foi exatamente sobre esse nosso assunto. Então, se você acha que esses assuntos que a gente conversou vai ajudar uma pessoa muito próxima de você, ou até mesmo você, siga aqui os nossos conselhos, busque ajuda profissional. A Lidiane, ela atende aqui na Psicoclínica, né? Na Psiclin. Psiclin, onde que é o endereço? A Psiclin fica na Lamartine Delamare. Tá. E na lateral do Colégio Instituto ali. Perfeito. Ou atendimento online. Ou seja, se você não é daqui da região, entre em contato com a Lídia, ela vai fazer o atendimento online e não muda nada, a atenção é a mesma, o atendimento é o mesmo. O que vai mudar é que vocês não vão estar ali presentes, carne e osso, mas de outra telinha ali, isso vai ajudar muito, né, Lid? E quem quer entrar em contato com você, como faz pra te achar, suas redes sociais? Fala aqui pra gente. O Instagram tá Café com Autoestima, ou Lidiane Castro. Perfeito. Né? Ou pode ser também, no caso do online, pelo WhatsApp, né? Que daí é 12 99750 2338. Perfeito. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal para acompanhar o Alimente Somente todas as terças-feiras às 8 horas. Muito obrigada.